Olá! Eu sou o Enxadrezando. Estamos fazendo uma série de vídeos homenageando todos os campeões mundiais de xadrez. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a história e sobre como José Raul Capablanca se tornou um dos mais impressionantes campeões mundiais. Acompanhe a incrível história desse gênio do xadrez depois da vinheta. José Raul Capablanca, o terceiro campeão mundial de xadrez, foi um grande mestre cubano que ocupou o topo do xadrez mundial entre os anos de 1921 e 1927. Considerado por muitos como um dos melhores jogadores de todos os tempos, Capablanca não perdeu nenhuma partida oficial durante esse tempo. Ele conseguiu um feito inédito nessa época com um recorde de 40 vitórias, 23 empates, e nenhuma derrota. Seu estilo posicional junto com a sua visão tática, dava a ele a capacidade de resolver posições complexas apenas olhando para a posição. Sua tática refinada, e domínio de finais, lhe rendeu o apelido de máquina de xadrez humana. Capablanca aprendeu a jogar xadrez aos 4 anos de idade, aos 8, começou a jogar em clubes de xadrez em Havana, e aos 13, derrotou o então campeão cubano. Já em Nova York, ele ingressou no clube de xadrez de Manhattan, e rapidamente começou a fazer seu nome. Em 1906, ele venceu o torneio de partidas rápidas, superando o então campeão mundial Emanuel Lasker. Ele então decidiu abandonar a universidade para se dedicar à sua carreira no xadrez. Com o sucesso em suas partidas, Capablanca viajou para os Estados Unidos para jogar inúmeras partidas simultâneas. Com o sucesso dessas partidas, ele conquistou o direito de disputar um match com o campeão dos Estados Unidos Frank Marshall, em 1909. Capablanca venceu esse match de forma convincente. Em 1911, ele conquistou o título em San Sebastián, na Espanha, vencendo os melhores jogadores de sua época. Jogadores citados até os dias de hoje como exemplos a serem seguidos no xadrez, como Ninzovich, Frank Marshall e Tahashi. Este triunfo lhe deu o crédito necessário para desafiar o então campeão mundial Emanuel Lasker. Mas infelizmente, essa tentativa não se concretizou naquela ocasião. Em 1914, ele participou do torneio de São Petersburgo, onde ele teve a oportunidade de enfrentar os melhores jogadores do mundo. Com uma primeira fase avassaladora, Capablanca se impôs diante de seus adversários, mas seu rendimento não se manteve nas últimas rodadas, o que o fez terminar o torneio em segundo lugar, meio ponto atrás de Lasker, e 3 pontos à frente do terceiro colocado. Durante esse mesmo torneio, Capablanca jogou partidas de blitz nas quais ele deu uma vantagem de tempo para seus adversários. Foram 5 minutos para os oponentes, contra apenas 1 minuto para Capablanca, e mesmo assim ele os derrotou. Em 1919, Capablanca venceu com facilidade seus oponentes, fazendo 10,5 pontos, diante de 11 pontos possíveis. Em 1920, Capablanca e Lasker chegaram a um acordo para disputarem o título de campeão mundial no ano seguinte. Assim, finalmente, o jovem talento cubano teria a oportunidade de lutar pelo topo do xadrez mundial. O match entre Capablanca e Lasker foi disputado em 1921 em Havana, Cuba. O campeão seria aquele que chegasse primeiro a 6 vitórias. Porém, Lasker abandonou o match após a 14ª partida, tendo perdido 4 partidas e empatado 10. Capablanca se tornou o primeiro campeão da história sem ter perdido nenhuma partida durante o match, feito só igualado mais 3 vezes na história dos mundiais, com Kramnik em 2000, e por Magnus Carlsen em 2013 e 2018. Se essas informações não forem o suficiente para o teu like, então assista até o final que tem mais. A partida analisada nesse vídeo foi realizada em abril de 1921, em Havana, Cuba. Esta é a 11ª rodada daquele match. Capablanca joga com as peças brancas e Lasker com as pretas. Capablanca começa com o peão da dama. D5. Cavalo em F3. E6. C4. Cavalo em F6. Bispo em G5. Cavalo de B em D7, dando uma proteção para o cavalo. E3, reforça o centro. Bispo em E7. Cavalo em C3, controlando a casa de E4. Roque. Torre em C1. Torre em E8. Dama em C2. C6, solidifica o centro. Bispo em D3, de olho na diagonal. Peão por C4. Bispo por C4. Cavalo em D5, ataca o cavalo e o bispo. Bispo por bispo. Torre por bispo. E roque, colocando o rei em segurança. Cavalo em F8. Torre de F em D1, apontando a peça para o centro. Bispo em D7. E4, expulsa o cavalo.
Cavalo em B6, incomoda o bispo, que vai para F1. Torre em C8. B4, evitando C5. O plano das brancas gira em torno da ausência do bispo de casas escuras das peças pretas. A intenção é colocar um cavalo em D6. Bispo em E8. Dama em B3, dando mais atividade para a dama. Torre em C7, dobrando as torres na coluna E. A4, procurando perturbar o cavalo. Cavalo em G6. A5. Cavalo em D7. E5. B6. Cavalo em E4. Torre em B8, evitando um possível duplo. Dama em C3. Cavalo em F4. Cavalo em D6. Cavalo em D5, ganhando um tempo em cima da dama. Dama em A3. F6, dando uma rota de fuga para o bispo. Cavalo por E8, caso as brancas não capturem esse bispo, ele poderia sair para cravar o cavalo. Dama por E8, E por F6. G por F6. B5, tentando criar uma debilidade. Torre de B em C8, reforçando a coluna E. B por C6. Torre por C6. Torre por C6. Torre por C6. A por B6. E A por B6. Torre em E1, bispo em B5 ganha um tempo em cima da torre. Dama em C8. Cavalo em D2, inicia um ataque em cima do peão em E6. Cavalo em F8, protege. Cavalo em E4, centralizando o cavalo, e atacando o peão de F6. Dama em D8, protege o peão. H4. Torre em C7. Dama em B3. Torre em G7. G3, fortalecendo a estrutura de peões. Se você não souber como funciona a estrutura de peões no xadrez, eu vou deixar esse link nos cards para você assistir mais tarde. Torre em A7. Bispo em C4, buscando eliminar esse importante cavalo. Torre em A5, reforçando a defesa do cavalo. Cavalo em C3, mais um ataque. Cavalo por C3. Dama por C3. Rei em F7. Dama em E3, pesando o ataque ao peão em E6. Dama em D6. Dama em E4, buscando a casa de B7. Torre em A4, ataca o bispo. Mas antes de proteger o bispo, dama em B7, cheque. Rei em G6. Dama em C8, protegendo o bispo e reforçando o ataque ao peão. Dama em B4, visando a torre. Torre em C1. Dama em E7. Bispo em D3, cheque. Rei em H6. Torre em C7, visando a casa de H7. Torre em A1, cheque. Rei em G2. Dama em D6. Dama por F8, cheque, e Emanuel Lasker abandona a partida. O que acontece a partir de agora é o seguinte. Independentemente do movimento das peças pretas, ele vai tomar o cheque-mate com a torre em H7. Perceba só. Rei em H5, torre em H7, cheque, rei em G4. Aqui tanto faz jogar a dama na coluna G, ou adiantar o peão para G3, que o cheque-mate é garantido. Se dama captura dama, da mesma forma, torre em H5, cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.